Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, eu darei continuidade à tarefa da meta 4, tá? Então, nós faremos as páginas 115, 116, 117 e 118, tá? Pessoal, eu vou pedir para que você esteja com a sua apostila quando for acompanhar essa videoaula, assim você já vai fazendo a tarefa junto comigo, ok? Já vai preenchendo daí na tua apostila. Gente, olha só, vou pedir para que vocês observem bem as duas imagens, tá? Quando diz assim na pergunta, em qual das obras de arte é evidente o recurso da perspectiva com ponto de fuga? Lembra que quando eu comecei a falar de perspectiva para vocês, eu disse que seria uma maneira de você representar um desenho mais próximo da realidade possível, que você representaria as 3 dimensões: comprimento, altura, largura. Dá uma olhadinha aqui, ó, na nossa segunda imagem, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, eu consigo ter 3 dimensões aqui. E essa parede aqui, ela tá fazendo essa representação para me dar a ideia de profundidade, tá? Coisa que eu não consigo ver aqui, ó. Esse desenho não tá próximo da realidade, esse aqui sim, tá? Então, o que que vocês podem escrever lá na resposta, né? Que seria a segunda obra de arte, que nos dá a ideia, né? As paredes nos dão a ideia de profundidade, ok? Questão número 2. Quais das imagens a seguir foram construídas em perspectiva? De novo, preciso ver as figuras que estão ali com a representação do comprimento, da largura, da altura. Eu só não consigo ver isso aqui, ó, na primeira imagem, então vocês vão marcar as demais, tá? Observe 3 vistas de uma mesma figura geométrica espacial. Vista lateral esquerda, vista frontal à frente e a superior em cima. De qual das figuras são as vistas apresentadas? Talvez fique mais fácil a gente olhar primeiro, tá? Para a vista frontal. Então, se vocês observarem aqui, ó, veja o sentido que eu preciso ter aqui, ó, na minha vista frontal. Coisa que não acontece aqui na primeira imagem, então eu já poderia descartar essa daqui, né? Só que aí eu fico entre a segunda e a terceira, mas percebam que essa figura aqui tá parecendo como se fosse, me lembra a letra H, né? Coisa que eu não tenho aqui, ó. Eu terei isso na terceira imagem, então vocês vão marcar a terceira, tá? Como a resposta. Pessoal, a questão número 4 diz assim: para representar figuras e objetos, podemos usar malhas quadriculadas, triangulares ou pontilhadas. Veja a seguir representações de cubos em diferentes tipos de malha. A primeira quadriculada, que é praticamente o nosso plano cartesiano lá, né? E a segunda de uma malha triangular. Diferença que me parece, né, dá a impressão, na verdade, que ele fica virado, esse cubo, né? Como se eu tivesse girado ele, né? Então, daí a gente tem o exemplo do cubo. É para você fazer a mesma coisa com o paralelepípedo. Para ficar mais fácil, eu tô deixando sugestão aqui para vocês, ó. Pode fazer menor, não precisa ser desse tamanho, tá? Aqui eu tenho na malha normal, quadriculada, e aqui na inclinada. Ele fica inclinado porque é na triangular, na verdade, né? Tá? Pessoal, questão 5, nós não vamos fazer nesse momento, tá? Justamente porque ele pede que você faça numa malha quadriculada e eu precisaria estar em sala de aula para fazer isso com vocês, para auxiliar, então nós não vamos fazer nesse momento. E nem a questão 6, porque ele fala da malha triangular. A gente precisaria ter, né, em mãos uma malha triangular para fazer. Então, o exercício 5 e 6 pode deixar, tá? Vamos lá para o 7. Observe como Hugo desenhou um paralelepípedo usando ponto de fuga. Então, eu vou descrever os passos aqui para vocês, tá? Inicialmente, ele desenhou a linha do horizonte, que é essa aqui, e marcou sobre ela o ponto de fuga F1. Sobre ela, né, sobre essa reta, o ponto F1, depois desenhou um retângulo, tá? A, B, C e D.
abaixo da linha do horizonte e a esquerda para cá do F1, tá? Não aqui, ó, aqui direita, esquerda. Em seguida, ligou os vértices do retângulo ao ponto de fuga, isso aqui, ó, tá? Essas linhas que estão aparecendo aqui. Agora, vamos acompanhar aqui que eu vou lendo e vou marcando aqui no desenho. Depois, marcou sobre AF1, quem que é AF1? Isso aqui, ó. Quem que ele marcou aqui, ó? O ponto E. E sobre BF1, aqui, ó. BF1, o ponto F, esse aqui, ok? O ponto F, que tá marcado aqui, de maneira que, daí diz assim, EF, isso aqui, tá? Esse símbolo significa paralelo a AB. Paralelo é o mesmo sentido, é que aqui a gente tem na vertical, depois quando a gente for ligar esses dois pontinhos aqui também ficará um segmento na vertical, tá? Segmento, pedacinho de reta. Então, marcou o ponto H sobre DF1. DF1 aqui, ó, o ponto H é esse ponto aqui, tá? De maneira que EH, agora isso aqui, ó, EH, depois a gente vai ligar os dois pontos, paralelo a AD, paralelo, mesmo sentido, agora o AD tá na horizontal, aqui a gente também vai ter uma, né, uma retinha, uma semi-reta, na verdade, na horizontal, pedacinho de reta. Sobre CF1, agora aqui, ó, CF1 marcou o ponto G, que é esse aqui, ó, de maneira que GH paralelo a CD, de novo, ó, tá? Vou ter o CD na vertical, quando eu for ligar esses dois, eu vou ter também na vertical, certo? Eu fiz as marcações aqui dos pontinhos, agora eu só vou apagar para ficar mais fácil pra gente daí fazer o desenho, tá? Depois, traçou as retas FG, então vamos lá traçar as retinhas, tá? Vamos ver aqui, ó, FG, eu vou ligar esse com esse aqui. FG, GH, agora o G com H aqui, ó. EF, EF é esse aqui, ó, tá? E EH. Aí, o que que ele fez? Ele apagou as linhas excedentes, que são essas daqui, ó, que ficaram de fora do desenho, tá? Ficou assim, daí apagou essas que estavam ligando aqui e pintou o desenho, tá? Usando a perspectiva escolhida por Hugo, desenhe um paralelepípedo de maneira que a linha do horizonte esteja acima da figura desenhada e o ponto de fuga esteja à direita. Então, como que vocês vão começar? Fazendo essa reta, marcando o pontinho de fuga e fazendo esse desenho aqui. E daí vocês vão seguir o mesmo procedimento que eu expliquei lá para poder encontrar a figura, tá? Depois a letra B. A linha do horizonte esteja abaixo da figura desenhada, agora é abaixo, ó, tá? E o ponto de fuga esteja à esquerda, então mais ou menos aqui. Aí a única figura que vocês vão desenhar inicialmente é essa daqui. O restante vão fazer pelo procedimento lá de ligar e ir marcando, tá? Essa daqui eu não vou fazer agora aqui com vocês, porque daí eu deixo para correção, pra gente fazer lá na correção. Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tentarem fazer, tá? Já tô dando a dica aqui, certo? Pessoal, então, essa segunda parte da tarefa era até onde eu queria fazer, até 118, tá? Logo mais estarei postando o próximo vídeo daí com o restante da tarefa para a gente finalizar tudo daí de tarefa da meta 4. E na sequência daí eu começo a postar as correções, lembrando que coisas que foram respondidas aqui, daí lá na correção eu não vou repetir, tá? Eu vou deixar para a gente usar o tempo da correção daí para fazer tipo coisas como esse último exercício aqui que é mais difícil, beleza? Então seria isso, pessoal. Então, um grande beijo para vocês e bons estudos!